Previdência Social. Você já ouviu falar? Sabe como exatamente ela funciona? Nesse vídeo aqui a gente vai ensinar um pouquinho para vocês sobre como funciona a Previdência Social e como que vocês podem usar uma alternativa para sua aposentadoria. A Previdência Social nada mais é do que um seguro social em que o trabalhador contribui com participações mensais. O benefício dessa contribuição é garantir ao trabalhador que no momento que ele mais precisar do dinheiro, ele receba de alguma forma, seja por aposentadoria, invalidez ou alguma doença. A previdência social, ela vai ser distribuída como realmente aposentadoria, como salário maternidade, como salário doença ou qualquer outro tipo de contribuição que o governo entregue ao trabalhador. A previdência social é descontada dos trabalhadores ao longo dos meses e ela serve para pagar hoje quem está se aposentando hoje. Então eu, Caio, como trabalhador de 31 anos, contribuo para a aposentadoria do seu Joaquim, que está se aposentando agora aos 65. Então, basicamente, quando eu for me aposentar, eu vou precisar que alguém esteja pagando naquele momento para que eu consiga me aposentar com qualidade. Funciona mais ou menos como uma pirâmide, onde a base são as pessoas mais novas e aí vai evoluindo até o topo, que são as pessoas mais velhas e se aposentando. O grande problema é que ao longo dos últimos anos, essa pirâmide ela foi se invertendo. Então a base tem se enxugado e o topo tem se inflado. Evidentemente, mais pessoas envelhecendo, vivendo por mais tempo, enquanto menos pessoas nascem. Uma conta simples. Antigamente, os nossos avós e bisavós costumavam ter 5 ou 6 filhos. Hoje, um casal raramente tem um ou dois. E você, acredita que daqui a alguns anos, dessa forma, você vai conseguir se aposentar? Você vai ficar sentado esperando e dependendo que o governo resolva essa situação com você? Bom, se você faz parte das pessoas que não vai esperar que o governo resolva, eu vou trazer nesse vídeo uma alternativa. A alternativa que eu vou te trazer hoje nesse vídeo é a previdência privada, tá? Ou a previdência complementar. Porque nada impede que, se a previdência social estiver funcionando no momento que você for se aposentar, você receba a sua aposentadoria e também consiga ter um agregado da previdência privada. A partir do momento que você decidir fazer uma previdência privada, você tem que entender como que ela funciona, seus termos, suas contribuições e como que ela vai te agregar no futuro. Em primeiro lugar, a previdência privada é extremamente flexível. Você pode decidir se fará aportes mensais, então, eu quero fazer aportes de 300, 400 reais todos os meses. Ou você pode optar por fazer aportes fixos. Recebi um dinheiro, estou com dinheiro guardado e quero colocar. Tenho 50 mil, quero colocar e deixar rendendo a perder de vista. 100 mil, assim como qualquer outro investimento convencional. Independente da sua escolha, você pode estar sempre mudando. Se você faz aportes mensais e ao longo dos anos você quer fazer alguns aportes maiores em determinados momentos, a fim de aumentar o seu volume, você também consegue. Uma das grandes vantagens da previdência privada é que você consegue abatimentos fiscais, né? Evidentemente, vamos entender, o governo precisa te pagar uma aposentadoria, ele precisa te garantir essa aposentadoria. Como ele não consegue e você vai complementar de alguma forma, você consegue benefícios fiscais. Esses benefícios vêm como dedução do valor investido no imposto de renda. E essa vantagem, pessoal, é uma das principais características pelo que as pessoas aderem ao plano de previdência privada. Existem dois planos que a gente pode seguir, o plano PGBL e o VGBL. O PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre e é indicado para aquelas pessoas que fazem declaração completa do imposto de renda. Nesse tipo de plano, as contribuições realizadas podem ser deduzidas em até 12% do imposto de renda ao ano. Porém, essa dedução ocorre do valor total acumulado. Ou seja, vamos imaginar que ao longo do meu plano de previdência eu acumulei 1 milhão de reais. Investi 300 mil e com os acúmulos deu 1 milhão de reais. Quando eu for resgatar, eu vou pagar imposto sobre todo o valor acumulado, sobre 1 milhão de reais. Diferente da VGBL, que eu já vou explicar, mas na VGBL, por exemplo, se eu tivesse o mesmo 1 milhão de reais, o imposto seria deduzido sobre os 700 mil de rendimento, e não sobre os 300 mil que eu investi. Então agora vamos para o VGBL, que é Vida Gerador de Benefício Livre. Então o VGBL ele é indicado para aquele tipo de pessoas que não declaram o imposto de renda completo, declaram de forma simplificada ou já atingiram o valor máximo de deduções fiscais. Nesse tipo de plano, as contribuições não podem ser deduzidas do imposto de renda. Porém, como eu já falei antes, a tributação ocorre apenas sobre o valor de rendimento e não sobre o valor que eu aportei. Então, lembrando lá daquela matemática do 1 milhão, se eu tenho 1 milhão acumulado, mas eu investi 300 mil e 700 mil são de rendimento,
o imposto só vai acontecer sobre o rendimento. Mas então, Caio, qual vale mais a pena para mim? A PGBL ou a VGBL? Vamos entender que a PGBL eu consigo deduções fiscais ao longo do meu tempo de aporte e a VGBL não. Porém, no final das contas, quando eu tiver o valor acumulado e for resgatar a PGBL, vou abater o imposto sobre todo o valor acumulado e a VGBL só sobre o rendimento. O que você precisa entender? Se ao longo desse caminho os seus abatimentos de deduções fiscais com a PGBL forem feitos para te aumentar os seus rendimentos, ou seja, você vai continuar reinvestindo esses valores, a PGBL faz mais sentido para você. Agora, se o seu caso for ter as deduções fiscais e não fazer os reaportes com esses valores, então talvez faça mais sentido para você uma VGBL. Além de você decidir se seu plano será um PGBL ou um VGBL, ainda tem uma coisa muito importante a se atentar, que é a tabela de imposto. Existem duas tabelas, a tabela progressiva e a tabela regressiva. Como elas funcionam? A tabela progressiva ela vai se manter sempre em 15%, ou seja, você vai fazendo seus acúmulos e quando você for resgatar, será cobrado 15% de imposto de renda retido na fonte. Porém, dependendo dos seus ganhos, como salários ou outros investimentos ao longo do ano, esse valor de 15 pode subir até 27,5%. Já a regressiva, ela começa com um valor alto de imposto de 35% e ela cai 5% a cada 2 anos, chegando até 10% depois de 10 anos. Mas é importante se atentar a uma regra que chama FIFO, que é First In, First Off. Essa regra significa que, depois de 10 anos, o meu primeiro aporte estará em 10%, porém o meu último aporte, se ele foi feito recentemente, ainda estará em 35%. Sendo assim, ela vai garantir um equilíbrio nesse percentual. Ou seja, para eu garantir 10% realmente, eu preciso ter feito o meu último aporte há 10 anos atrás. Vamos imaginar que eu comece hoje a investir na Previdência Privada, em 2023, e eu escolho a tabela regressiva. E eu invisto até 2030. Em 2030, eu pare de investir na Previdência, só que eu só vou tirar o meu dinheiro em 2045. Passou mais de 10 anos, toda a minha tributação será de 10%. Já, se eu começar a investir hoje, em 2023, e ficar investindo até 2045, os meus aportes de 2023 estarão em 10%, porém os meus aportes de 2045 estarão em 35%. Vamos falar um pouco sobre a rentabilidade da previdência privada. É importante a gente se atentar que, assim como qualquer outro tipo de investimento, a previdência privada tem fundos. E esses fundos eles podem ser renda fixa, multimercado, renda variável, vai depender do perfil do investidor. Então, se você tem um perfil mais conservador, você vai buscar um fundo de renda fixa. E, evidentemente, esse fundo renderá menos ao longo do tempo, porém com menos oscilações, menos variações e mais conforto ao investidor. Já se você tem um perfil mais arrojado e busca um fundo de ações, por exemplo, esse fundo pode te render muito em um determinado mês e pode até te render negativo no mês seguinte, sofrendo assim muitas oscilações. De novo, vai depender do perfil do investidor. Uma coisa que é muito legal na Previdência é que você não precisa ter um fundo só. O seu plano não precisa ser feito só de renda fixa ou só de renda variável. Você pode compor uma carteira de previdência privada. E outra coisa que é muito importante a gente se atentar também é que as previdências elas têm taxas. Antigamente, os bancos, por exemplo, eles cobravam as taxas de entrada, taxas de saída e até taxas de carregamento. O que seria a taxa de entrada? Você fez um aporte de R$ 1.000 e eles já cobram, por exemplo, R$ 100 daquele aporte. A taxa de saída, você fez aportes ao longo de 10 anos e quando for retirar, será tirado esses 10% do seu valor total. Ou a taxa de carregamento, que é quando você vai portabilizar o seu fundo para outro fundo e aí eles cobram uma taxa nessa transação. Hoje em dia, essas taxas são um pouco menores e geralmente não tem mais taxa de entrada ou taxa de saída, mas é importante se atentar sempre que for escolher uma previdência para fazer. Sobre portabilidade, é importante salientar que você não precisa hoje em dia fazer o resgate do fundo que você entrou, ser taxado do imposto de renda para depois entrar num fundo novo. Hoje você pode simplesmente solicitar que o seu dinheiro que esteja em um fundo seja portabilizado para outro fundo em qualquer outra instituição sem nenhuma oneração financeira. Sobre o resgate da previdência privada. Geralmente, a maioria dos fundos não permite que você tire ou resgate o valor aportado entre 3 e 6 meses. A partir desse prazo, você já consegue fazer algumas movimentações. Sobre o resgate do acúmulo, ele pode acontecer de 3 maneiras. A primeira maneira é o resgate total, onde você acumulou 1 milhão e você
pega esse 1 milhão de volta, é deduzido o imposto e você decide o que vai fazer com esse 1 milhão, por exemplo. Ele também pode acontecer de maneira vitalícia, que aí ele vai te pagar um salário todos os meses enquanto você viver. Como que funciona dessa maneira? Vamos imaginar que eu decidi que eu vou me aposentar aos 65 anos. Eu tenho 31 e vou contribuir até os 65. O próprio sistema vai fazer um cálculo de que eu chegarei aos 65 com um valor acumulado e a partir desse valor ele me pagará um salário mensal durante todos os meses enquanto eu viver. Então, se eu viver dos 65 até os 125, por exemplo, ele vai me pagar esse período todos os meses o valor pré-determinado. O que acontece se eu escolher o vitalício aos 65 anos e infelizmente falecer 2 anos depois? Simplesmente a instituição que eu fiz a minha previdência privada vai parar de fazer qualquer tipo de pagamento. Ninguém mais vai receber isso, nem meus filhos, nem meus netos, nem minha esposa, ninguém mais. Uma alternativa para isso seria o prazo certo. Então eu escolho que eu vou me aposentar com 65 anos, porém eu quero receber o meu pagamento durante 20 anos. O sistema vai fazer aquele mesmo cálculo da renda vitalícia e aí vai programar os meus saques durante todos os meses por 20 anos. Nesse cenário, após eu me aposentar com 65 e vir a óbito 2 anos depois, por exemplo, a minha família vai continuar recebendo o valor durante os 20 anos que eu calculei. Algumas das vantagens da previdência privada em relação a outros investimentos é que o primeiro ponto, você consegue deixar um beneficiário enquanto você faz o seu acúmulo. Ou seja, vamos pensar que você faz um investimento todos os meses e você tem um filho ou uma filha ou alguém para quem você queira deixar esse valor caso alguma coisa ocorra com você. Se alguma coisa de fato acontecer com você antes do seu acúmulo total, antes do seu desejo de aposentadoria, por exemplo, esse dinheiro vai para os seus beneficiários. Diferente de um outro investimento numa corretora, por exemplo, que se você estiver investindo e alguma coisa acontecer com você, ele vai para inventário. Outra grande vantagem da Previdência é que o seu dinheiro também ninguém pode mexer nele. Então vamos imaginar que você sofre um processo civil e todos os seus bens são bloqueados. Ninguém pode mexer na sua previdência privada, até você trazer ela para sua conta, evidentemente. Então, enquanto você desenrola esse processo, você consegue permitir que a sua previdência fique lá intacta. Bom, gente, então essas foram as principais características da previdência privada, as vantagens que ela tem, como que ela pode auxiliar vocês aí nessa caminhada para a aposentadoria, né, e até garantir que de fato você se aposente no final da vida. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês tinham sobre previdência. Se ainda sobrou algumas, comentem aqui embaixo ou entrem em contato conosco, que a gente quer auxiliar vocês da melhor maneira possível. Então tenham um bom final de semana e até o próximo vídeo.